né, de algo da prefeitura, mesmo afastado desse centro que nós vivemos. Então, é uma situação também que tem que ouvir essa população de um modo geral, e não só o centro da cidade. Eu estou pegando um gancho nessa sua fala, parafraseando Franco Montoro, que a política está na cidade. É isso. É assim, quando a gente fala em cidade, a gente vamos deixar um pouco do bairrismo de falar eu moro na cidade e você mora no bairro, né? A gente tem esse modismo na cidade de Botucatu. Então, eu nasci na Santos Dumont, ali perto da Botucatuense, e falava para minha mãe, mãe, eu vou na cidade. Nada mais é do que eu estava indo na Mano de Barros. Se eu fosse na Vila dos Lavradores, na Major Mateus, eu falava, mãe, estou indo no bairro, né? Então, a gente falava que debaixo do viaduto e do viaduto e também do Bento Natel, do elevado, né, a gente está falando para baixo cidade e para cima o bairro. Mas a cidade cresceu muito, a cidade espraiou, teve um espraiamento muito grande da cidade. Se nós pegarmos hoje os bairros periféricos da cidade, mais periféricos, e quando a gente fala periféricos, não estamos falando de periferia, de sentido de pobreza, sentido de nada disso, mas sim de uma situação contextual de quilômetros de centro, isso, aquilo, tal, a gente está falando de ponto a ponto de 40 quilômetros. Se você sair hoje do bairro mais afastado que tem, que é o Ouro Verde, no setor norte, até o bairro mais afastado no setor sul, que é Demétria, né? A gente está falando em 40 quilômetros de extensão, em linha reta, né? E daí se vai quebrando, vai aumentando. Mas a cidade espraiou. A gente também tinha cidade, e daí eu acho que poucos, né, poucas pessoas sabem, ou sabem que a gente tem 2 distritos, né, no município de Botucatu. Nós temos o distrito de Vitoriana e o distrito de Rubião Júnior. E o distrito sede, que é Botucatu. E isso faz toda a diferença, porque se a gente pegar para notar o tamanho do distrito de Rubião e o tamanho do distrito de Vitoriana, eles são quase maiores que o distrito sede, né? O perímetro urbano de Rubião e o perímetro urbano de Vitoriana é maior que o perímetro urbano da sede, né? Então, assim, vale a pena fazer uma reflexão, porque o perímetro urbano de Rubião ele entra dentro do perímetro urbano da sede, né? Então, a gente está falando em perímetro para poder falar em periferia. E quando eu falo em periferia, eu estou falando lá da Nova Botucatu, lá no fundo de Rubião Júnior, que a gente não adianta. E daí já começo a fazer algumas reflexões, e daí um dia desses a gente estava no Conselho de Saúde, Bruder, e fazendo essa reflexão. Quando eu penso em fazer o desenvolvimento urbano da cidade, eu tenho que pensar nele como um sistema. E o sistema ele precisa de todos os órgãos para funcionar. Não tem como falar que um sistema funciona sozinho. Então, não adianta eu colocar 2.000 casas se eu não colocar uma previsão de uma unidade básica de saúde, se eu não colocar creche, se eu não colocar ponto de ônibus, se eu não colocar uma praça de lazer, né? Então, assim, eu preciso das condições mínimas. E daí uma coisa que a gente vê, e não sei se vocês, mas eu acho que a mobilidade urbana na cidade é uma coisa que também me chama muito a atenção, é porque nós não temos uma mobilidade urbana radial, né? Nós temos uma mobilidade urbana, ela é lançada, ela é corrida. Por exemplo, se a gente tivesse núcleos comerciais dentro dos bairros, a política, o dinheiro, o desenvolvimento econômico local poderia ser outro. Você não teria que se deslocar, um exemplo, a cidade inteira para ir no Banco do Brasil, na Mano de Barros ou na Major Mateus. Mas nós deveríamos ter um Banco do Brasil lá na Coab, lá no 24 de Maio, descentralizar, né, essas questões mercadológicas também, comerciais. E daí a gente começa a ver hoje que, com o desenvolvimento urbano da cidade, os grandes empresários já começam a vislumbrar isso. Por exemplo, a gente via, vamos dar um exemplo aqui, né, não estou fazendo merchandising nada, mas o comercial Salomão, né, antigamente ele só tinha no centro da cidade. Hoje ele já tem no Jardim Paraíso, hoje ele já tem lá no 24 de Maio. Então, assim, começa-se a criar um novo desenho de periferia na cidade. E isso, esse povo que está distante do poder, e daí muitas vezes eu caso uma apostinha assim e falo assim,
como que é o nome do Largo da Catedral, né? Assim, juridicamente falando, o que está na história, como que está escrito isso, né? Ali é a Praça da República, né? Nós temos uma Praça da República, porque os 3 poderes estavam constituídos ali, historicamente falando. Qual que é a importância da Praça do Para Todos para o município de Botucatu? A Praça do Para Todos é porque os Pinheiros Machado, junto com os Conde de Serra Negra, tinha uma divisão muito grande, e tinha uma cerca que dividia ali, e o Figueroa nos passou muita informação, né, que esteja com Deus, mas e falou, poxa, ali tinha a primeira igreja católica dos homens negros, né, de São Benedito, e ali foi feito, e daí, em um determinado momento, romperam-se a cerca e falaram, essa praça aqui é para todos, não é nem para os Condes de Serra Negras, nem para o pessoal dos formadores do Pinheiro Machado. E se acredita que, desculpa, Fernando, se acredita que os atuais eu digo, né, você foi lá no passado, mas vamos pegar os atuais agora, os prefeitos, os administradores da cidade de Botucatu, eles têm essa visão hoje do para todos? Que seja tudo feito para todos? Já começa uma provocação e eu acredito que não, que o para todos ele é uma palavra muito, né, muito, vamos dizer assim, na terminologia da palavra ela é muito complexa. Na etimologia, se a gente falar sobre a questão das ciências políticas, nós estamos num Estado onde o artigo 5º, o artigo 6º, ele garante os direitos individuais, os direitos coletivos, e que ele preceitua que tudo seja para todos, né, e que nós temos que, sim, administrar e governar para todos. A partir do momento que nós tivermos uma exceção dentro da administração, nós não estamos exercendo o papel que nós deveríamos exercer como servidores públicos. Imagine aqueles que são eleitos, então, pelo povo, que, com todo respeito, administram para um determinado grupo, administram para um determinado credo, administram para um determinado grupo político. Eu acho que isso não faz a consonância do que é a política pública. Eu acho que a política pública tem que ser descentralizada para que ela possa ser entendida e servida. Uma passagem legal de se dizer, o João Cury uma vez foi ter a inauguração do Hospital Sorocabana, do Hospital Estadual, e o Alckmin chegou no aeroporto. E o João Cury chegou, pegou o Alckmin, colocou dentro do carro e saiu sentido, na hora que saiu da estradinha do aeroporto, fez a rotatória e de vez vir sentido Hospital Estadual Cantídio, ali, FATEC, ele foi sentido Riviera. E a polícia todinha do Estado ficou toda desesperada, onde que esse cara está levando o governador tal. O João Cury para dentro da casa da Dona Maria e mostra para o governador do Estado que a Dona Maria não tinha água, não tinha luz, não tinha privada, não tinha nada. E que poderia fazer uma parceria junto com a Sabesp para que isso se tornasse um produto do governo do Estado em exceção para as pessoas que não tinham condição mínimas. E tinha muita gente preocupada com as condições máximas. Então, eu acho que administrar, eu estou dando esse exemplo, porque administrar deve ser para todos. Eu acho que não pode dizer, e daí, né, assim, já tomando por parte, com todo respeito, zelo que eu tenho por qualquer credo, qualquer povo, a gente tem que pensar muito bem como a gente encara, quando a gente marca, quando a gente identifica, quando a gente coloca um carimbo de determinada religião, de determinado culto, de qualquer que seja ela. Né? A importância que a gente tem que dar é sim para as pessoas. Eu acho que as pessoas formam a nossa cidade. Eu acho que a cidade de Botucatu ela é uma cidade abençoada, né, por Deus, pelas pessoas que elas têm, né, pelo povo que ela tem. É um povo trabalhador, é um povo que tem consciência daquilo que quer, na minha concepção. E que a gente vem, quer queira ou não, perpassando por condições políticas até o exato momento que nos deram a possibilidade de seguir o caminho que nós estamos seguindo hoje. Né? Eu acho que essa é a minha leitura em relação a isso. Às vezes eu percebo, Rafael, que, pegando só um gancho nessa palavra que você falou da visita do governador, eu acho que assim falta um pouquinho desse entendimento do que é a política.
Eu confesso para você que às vezes eu acompanho os trabalhos da Câmara Municipal em Botucatu e às vezes falta muito disso, né? O entender da necessidade realmente que o povo tem, porque assim, às vezes a gente vê debates, discursos naqueles 10 minutos que os vereadores têm ali à disposição, que assim eu não vejo um benefício em comum para a população. Às vezes são pedidos tão assim específicos ou palavras ali jogadas ao vento que a gente não vê a essência da política naquele momento ali, onde o vereador tem os 10 minutos deles que deveriam ser os 10 minutos mais importantes da passagem deles na política, né? E eu vejo que eles desperdiçam aquilo. Um fala a respeito do aumento de uma tarifa, outro fala de uma coisa que não tem nada a ver. Eu sei que, de repente, eles estão lá para fazer isso também, mas não se percebe a visão macro do que é fazer política, né? Eu acho que essa condição que você acabou de colocar, Fernando, ela é interessante. E assim, falando um pouquinho de mim, né, não sei se muitas pessoas sabem, mas eu me formei em Direito, daí eu fiquei 16 anos trabalhando no Poder Executivo, sempre cargo comissionado. Comecei no último ano do IEL e fui até o último ano do primeiro mandato do Pardini pelo Poder Executivo. Depois, nós estamos hoje trabalhando na Câmara Municipal, no segundo biênio já, né, como assessor parlamentar. E eu tinha uma crítica muito grande, e assim, lá em 2008, quando eu comecei a entender o que era política pública, o que era política, ou participava diretamente, uma coisa que eu queria e que eu entendia, a minha preocupação, era, de fato, o que acontece, como eram os bastidores do Poder Legislativo, e o que é a importância de ser legislativo. Porque quando eu estava fora, eu acreditava que o vereador poderia fazer muito projeto de lei, poderia encaminhar muitas demandas e ter respostas do Executivo, que o poder de assessoramento do vereador fosse muito mais forte do que o poder de fiscalização do vereador também pudesse tomar conta. Então, assim, o que faz um vereador? Para que serve um vereador? E, mais uma vez, assim, o Acerra trouxe a figura do Caco, e o Caco Colense também já tinha me brifado isso quando eu assumi esse posto no Legislativo. Ele falou assim, ninguém é igual a ninguém dentro do Legislativo, e tem perfis diferentes, mas todos eles exercem um papel de liderança, e respeite o tipo de liderança de cada um deles. Poxa, o que quer dizer com isso? Quer dizer que o presidente Kula hoje tem um papel de liderança, uma maneira de fazer política completamente diferente do Marcelo Sleiman, que tem completamente diferente do Palinha, que é completamente diferente do Silvio. E aí nós poderíamos traçar um perfil ideal de legislador e colocar e falar assim, vamos tentar eleger esse tipo ideal de legislador? Mas será que isso realmente retrataria a realidade do nosso povo, da nossa cidade? Porque, na minha concepção, e daí aprendendo com esses sábios da política, com essas pessoas que têm muito mais informação, muito mais conhecimento do que a gente, vivência do que a gente, experiências, e fazendo reflexão será que eles não refletem aquilo que a sociedade tem, ou a sociedade apresentou para nós? Né? Porque, se você traz um jovem hoje e fala assim, venha querer ser vereador, ele fala assim, eu não vou querer ser político porque eu não sou bandido, não sou corrupto, nada. É a primeira coisa que ele fala. Daí você fala assim, poxa, mas a política não é isso. Né? O silêncio dos bons é o grito dos maus. Então, o que a gente poderia fazer para mudar isso? É capacitar, é fazer o que vocês fazem aqui, é informar, é levar reflexão. É levar reflexão. Tem noção de quantos candidatos... Eu gosto de números, né? Desde 2012 eu mapeio a quantidade de vereadores que saem, qual é o voto, quantos votos eles têm por cada escola, qual o setor que eles têm. Eu consigo mapear e saber se ele é setorial, se ele é temático, qual partido, se ele migrou de um partido para o outro, se isso teve diferença. Então, por isso que fazer a ciência política, ser cientista político, é estudar de fato quais são os movimentos políticos.
Uma vez o professor Pereira disse para mim uma frase na prefeitura que foi muito marcante. Vocês, né, ou todos nós, quando a gente chega num prédio público, né, a gente olha as pessoas, olha tudo. Quando você chegar na prefeitura, hoje eu não sei se dá mais ainda, mas na época dava. Olha para o chão. E o chão faz a demarcação do caminho do poder. O chão, quando a gente entrou na época do João Cury, você olhava para o chão, o rastro das pessoas, por onde mais, qual sala as pessoas mais entravam, ficava marcado. E então você olhava e falava assim, qual que é o caminho do poder? Então, e daí a prefeitura hoje, e daí eu posso falar tecnicamente, e com todo respeito a qualquer pessoa que esteja do lado A ou do lado B, do lado da direita ou da esquerda, é que no prédio da prefeitura, se a gente, quando você entra e para ali de frente no gabinete, o lado esquerdo tem muito técnico, e o lado direito tem mais a questão política. As pessoas técnicas estão mais do lado esquerdo do gabinete, né, de frente, quando você está de frente para o gabinete, né? Por quê? Isso a gente consegue desenhar salinha por salinha e colocar cada pessoa dentro e falar, esse é técnico, esse não, esse exerce um papel político, isso, aquilo, tal. E é interessante entender esse mapa político, porque a cidade vive isso. A cidade. Um exemplo, teve um bairro que teve um vereador com 800 votos e ele não foi eleito. Ele não foi eleito. Mas a representatividade dele num bairro foi tão grande que talvez ele fosse um cara para falar assim, meu, você vai ficar aqui porque você representa 800 pessoas e você precisa ser escutado. Essa sociedade entendeu que você é a maior liderança aqui. E daí você fala assim, mas migrou de... Não, é naquele bairro, naquele local. Ele estava em último, de repente sai com 800 votos no lugar. Então, assim, a periferia quer falar também, né? E a gente precisa dar voz para esse povo. E tem muita gente que quer falar. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Bom, vamos entrar um pouquinho mais a fundo nessa questão da política, né? A semana passada houve desenrolar aí da visita do governador Tarcísio de Freitas. A gente até falou muito com relação aí à visita dele, falou muito com relação aí o que isso poderia significar no cenário político aqui para a cidade de Botucatu. E assim, isso acabou ressoando aí nos bastidores da política, né? O que foi falado aí entre Tarcísio e o prefeito Pardini? A gente sabe que em momentos posteriores, lá na Lesp, houve uma reunião para falar especificamente a respeito da Sabesp, que era um dos assuntos mais emblemáticos entre os dois, né? O que se imagina que vai ser daqui para frente? O André Spadaro, um postulante à prefeitura, é do Republicanos, Tarcísio de Freitas é do Republicanos. Soube de alguma coisa a mais nesse sentido que pudesse fortalecer essa questão do Republicanos aqui na cidade de Botucatu? Assim, eu acho que é importante a gente olhar para os players, né, para todo mundo que está no jogo. E esse jogo, ele não é um jogo de xadrez, né? Se a gente fosse fazer uma analogia, esse jogo, se fosse de xadrez, seria muito mais fácil do que o poker, porque o poker tem blefe, né? E na política tem muito blefe. E o jogo de xadrez não tem como blefar. Está ali e a gente vê. Agora, o jogo de poker não, tem muito blefe. Eu faço essa analogia e vou trazer o porquê. Porque a gente tem hoje um cenário onde você tem filiado ao Republicanos o Dr. André Spadaro, que teve sua ficha outorgada ou validada pela irmã do pastor Edir Macedo, foi validado pelo Rui Alves, o deputado que esteve aqui trazendo esse recurso, e, acredito eu, não quero me parecer ingênuo, mas que não teria ido com Republicanos sem ter amarrado qualquer coisa com o governador do estado sobre uma prefeitura, uma eventual candidatura à prefeitura de Botucatu. Sim. Seria, vamos dizer assim, um tiro no escuro e só para o partido do governador e deixar essa questão livre, sem discussão, sem, por exemplo, saber o que vai acontecer com o PSD do Kassab, né? Porque o Pardini, quando
soube ou não, já poderia já ter havido conversa antes disso, né, dele ir para o PSD, ele teve uma surpresa que quem já estava filiado era o André Spadaro no Republicanos. E daí Republicanos é o governador, PSD é a Casa Civil, e tem essa dicotomia. E a Prefeitura de Botucatu? Fica com Republicanos, fica com PSD, vem com o PP, vem com PMDB. Então, quais são os partidos que vão estar... E olha só, né, nós não estamos falando de PT, nós não estamos falando de PSDB ou de PDT, que era a briga nos últimos 20 anos, 24 anos, aí, que foram esses 3 partidos que ficaram brigando pela prefeitura. Estamos falando de novos partidos, de novos grupos políticos aí que estão regendo tanto o governo estadual, federal, e que vai ter impacto no municipal. Falando em partido, você falou do MDB. Não podemos esquecer do João Cury. O João Cury, ele já, em entrevista em rádio, se colocou à disposição, inclusive aqui na Rádio Alfa, Sim. ele já se colocou à disposição de fazer o grupo. A palavra que ele usa sempre é o grupo. É o que o grupo deseja, o que o grupo quer em relação à cidade. Hoje fiquei sabendo, uma fonte até fidedigna, que André Pérez, que é o vice do Pardini hoje, é o vice-prefeito da cidade de Botucatu, vai ser o presidente do diretório do MDB na cidade de Botucatu. Não é uma movimentação aí do João Cury, do grupo do João Cury? Eu acho que, com certeza, e nada mais do que justo ser o André Pérez o presidente do MDB. Isso eu vou dizer o porquê na minha leitura. Porque na campanha para deputado federal do João Cury, quem estava à frente, praticamente que coordenando toda a campanha do João Cury, era o André Pérez. Então, o movimento do André Pérez na campanha de deputado federal do ex-prefeito João Cury já deu conotação que ele estaria no grupo do João Cury. Isso já era líquido e certo. Agora, assumir a presidência do MDB e ser um articulador para a eleição de 2024, porque não podemos deixar, né? Dia 4 de janeiro pode ter muita mudança por causa da janela, mas uma pessoa que não vai mudar é o João Cury. João Cury não muda de partido. João Cury não muda do partido, porque se ele mudar de partido, ele perde a suplência como deputado federal. Então, o MDB é o único que tem certeza que continua com o mesmo. Se amanhã o André Spadaro tiver o Tarcísio virar e falar assim, André, nós não temos certeza que o Republicanos vai ser do PSD. Eu preciso que você vá para o PSD. Ele pode sair hoje do Republicanos e ir para o PSD amanhã. Ok. Está tudo bem. Porque é isso que falta um pouco de reflexão e de, vamos dizer assim, de conhecimento. Nós temos quase 32 siglas partidárias no Brasil. Nós temos esquerda, centro-esquerda, direita, centro-direita, ou ultradireita, ou ultra-esquerda. E nós não temos concepção, quando a gente vai escolher, para falar assim, é fácil sair de um republicano e virar um democrata? É fácil sair um democrata e virar um trabalhador? Então, qual que é esse giro e qual que é a essência? A população analisa isso? Não. No microcosmo, no município, a população é personificada. A votação é personificada, não é tão partidária. Ela não sai tão partidária. Então, assim, entender que... Então, nós hoje já temos 2 players fundamental. André Spadaro, no Republicanos, João Cury, no MDB. Não sei se a Alfa acompanhou, mas a gente pode trazer aqui, porque foi público. Quando o Geraldo Pupo, que é o secretário de esporte, foi ser filiado ao PP, quem estava com ele era o Fábio Leite, Paulinho do AP, estavam com ele, saiu na foto com ele. Não sei se isso significa muita coisa ou não, mas para mim significa um passo de Fábio Leite indo para o PP. Significa para mim uma leitura. Talvez um PP, né? Porque ainda nós não sabemos quem vai para o PSD do Pardini. Mas que ele assinou quando ele foi com o Geraldo, porque ele iria só com o Geraldo, para o Geraldo se filiado no PP,
para poder concorrer à Prefeitura de São Manuel, né, para ser um pré-candidato pelo PP? E daí essa é uma pergunta, né, que a gente quer. Então, por isso que a gente já traz o PP. E a gente sabe também da influência do Marcelo Ruas dentro do PP também, e do carinho, o apreço que ele tem pelo Fábio Leite, né, também. E um grupo de empresários também que estão ligados ao PP, que também gostam muito do Fábio Leite nesse sentido. Então, eu acho que já tem 2 movimentos aí feitos. Paulo Sérgio, né, mais conhecido como Paulinho da OP, ele já foi para o PSD. E eu estou sabendo que o Fernando Carmone, que sempre foi um político, já foi vereador na cidade de Botucatu, se filiou ao PSD para trabalhar junto com o Pardini para as eleições de 2024. O que você acha disso? Eu acho que o PSD é muito louco, né? Porque, vamos dizer assim, a gente conversava um dia, numa conversa de amigos, e quem vai ser o último e vai apagar as luzes do PSDB, né? E daí, quando a gente fala que, por exemplo, o Paulo Sérgio Alves, né, o Paulinho do OP, Paulinho do OP porque ele foi do PT, daí ele passou para o PP, daí ele passou para o PPS, daí ele passou pelo Cidadania, daí ele passou pelo PSDB e agora ele está indo no PSD. Então, a sigla partidária... né, pouco importa para ele. Isso. Ficou claro. Pronto. Então, daí a gente fala, quem compõe esse grupo do PSD hoje? Né, se a gente for pegar a executiva no Tribunal Eleitoral, o Gilberto Mariotto está no PSD. Mas o Gilberto Mariotto é o braço direito do Pardini e do Fábio Leite. É o cara que anda com o Fábio Leite. É o cara que anda com o Fábio Leite. É o cara do Fábio Leite. Daí você fala, quem mais está no PSD? Estão os amigos da bola do Pardini, o Barduco, tá o Ediceu, tá o Edgar e outras pessoas. Essa é uma pergunta. Para mim é uma notícia do Fernando Carmone está indo para o PSD, porque a minha leitura, Bruder, é que o PSD vai tentar fazer uma grande chapa. Eu não sei como fica o PSDB nesse sentido, que o Curumim é uma pessoa que transita muito bem pelo PSDB, e que nós temos outra variável que todo mundo que pleiteia ser candidato a vereador tem que ter conhecimento, que eu acho que o Igor já falou aqui, e vale ressaltar, é que nós saímos de 17 candidatos para 12 por chapa. Né? Então, na última eleição, nós tínhamos 17 candidatos por chapa, agora nós temos 12. E as siglas partidárias vão diminuir. E daí nós temos 2 federações, que é PSDB e Cidadania, e a outra federação que é PV, PCdoB e PT. Então, o cenário começa a se desenhar e começa a se construir para a gente saber como que vai delinear a eleição de 2024. Você falou a respeito do professor Geraldo Pupo, a respeito de São Manuel. A gente sabe também que tem a participação do Fernando Cury postulando ali a Itatinga. E uma pergunta que veio aqui no nosso WhatsApp, do Otávio Lins, foi assim: como as prefeituras satélites, né, que estão aqui no Polo Cuesta, poderiam auxiliar na administração da prefeitura para atender essas comunidades? Eu acho que cada cidade que está aqui no entorno de Botucatu, a gente está ficando um polo político. E esse enlace de sair pessoas aqui do nosso berço e ir para cidades satélites, como o Otávio pontuou, é algo positivo ou não? A minha leitura como cientista político, não. A minha leitura como cientista político é que o bom líder é aquele que cria liderança e que não tem apego ao cargo político e que ele pode deixar e criar vários outros para que assim possa tomar. E quando a gente fala sobre as cidades satélites, e eu não, desculpa, Otávio, mas sim, eu posso falar que são cidades circunvizinhas, mas eu respeito muito todas essas cidades porque todas elas têm uma história muito grande. E nós temos hoje um instrumento que chama o Polo Cuesta, que é um consórcio do turismo, e que traz Botucatu como uma liderança regional dentro desse segmento, e que, na minha concepção, não é a cidade que mais investe em turismo.
Então, Botucatu é uma liderança regional no consórcio do turismo, mas não é a cidade que mais investe em turismo, não é a cidade propulsora das ações turísticas. Nós não tomamos frente, somos os precursores. Na minha leitura como vamos dizer assim, como cientista político. E também como pessoa que vê muito perto o turismo, porque o turismo, por exemplo, estou falando sobre a macro-região, porque, por exemplo, eu não acredito que Fernando Cury seja candidato em Pardinho, em Tatinga, desculpa. Eu não acredito que o Jânio Gonçalves seja candidato em Pardinho. Eu não acredito que o Geraldo Puplo consiga se viabilizar em São Manuel. Essa é a minha leitura. Né? Mas quando a gente fala dessa questão da regionalização, né, nós sabemos que o Fernando, quando foi candidato, o João, quando foi candidato, fizeram a caravana e passaram por todas essas cidades. Né? E que se nós tivéssemos e soubéssemos ter utilizado isso nas eleições, nas últimas eleições, nós teríamos eleito um deputado estadual e um federal. O Polo Cuesta, hoje, quem que é o deputado estadual que representa o Polo Cuesta? Quem que é o deputado federal que representa o Polo Cuesta? Nós não soubemos trabalhar. Nós fomos cidades onde pessoas vieram aqui, tomaram nossos votos, levaram para lá, criaram lideranças, e agora a gente está tentando reaver. Ah, mas isso consegue fazer de um dia para a noite? Eu acho que o processo, e daí a gente lembra lá, no final do governo do João, e esse projeto de tentar chegar no governo do Estado, viabilizar para Botucatu ter uma cadeira na LESP ou no Congresso, é muito difícil. Porque os votos simplesmente de Botucatu não elegem uma pessoa. O João Cury, quando era prefeito aqui em Botucatu, ele conseguiu fazer essa liderança regional. Você acha que isso se perdeu com a saída dele de Botucatu e aí acabou se afastando? Acabou esse grupo que fazia essa liderança regional? É uma crítica que eu faço ao João. Eu acho que ele se desprendeu do Polo Cuesta completamente e que se ele tivesse permanecido e feito o que ele fazia quando era prefeito de Botucatu, ele não teria tido dificuldades para se eleger. É claro que simplesmente só com o trabalho do Polo Cuesta não elegeria ele. A capital deu muito voto para ele, outras cidades deram muito voto para ele também. Mas que eu acho que faltou, e meio que esses municípios satélites ou cidades circunvizinhas a nós sentiram órfãos, de falar assim, quem é a nossa grande liderança? Quem é uma pessoa que a gente tem para poder fazer conexão ou não? Eu acho que o João Cury faltou isso, com a perda do Fernando Cury na Lesp também, sem o André Espadaro ter ganho também. Eu acho que assim, Botucatu sofre muito hoje, porque a minha leitura é que nós vamos entrar novamente numa maré, como foi o primeiro ano de gestão do Lula. O primeiro mandato do governo Lula, ele teve que aportar muito recurso nos municípios para fazer a sucessão, para ele conseguir a sucessão. E dessa vez ele vai ter que fazer a mesma coisa, porque ficou muito apertado, polarizado, direita e esquerda. Ou ele coloca muito dinheiro nos municípios, e isso só acontece através de convênios ou emenda parlamentar, ou ele não vai conseguir a reeleição. Então, eu acredito que se a gente tiver, e daí por isso que eu acho que tem que saber como surfar e como a gente vai olhar o nosso gestor. O Pardini é uma pessoa que fez a lição de casa dele, não foi buscar recurso como o João Cury foi buscar, seja de qual partido fosse, quem fosse, o João Cury pegava o recurso e trazia para casa. Hoje, nós vamos precisar ter um novo gestor novamente que faça essa captação de recursos. Que pegue e seja um viajante, pega a malinha e vai lá. E vai buscar recurso. Que vai ter muito recurso para os municípios. Muito recurso para o município. A tendência, já o cenário econômico e a leitura que a gente vem fazendo é para isso. Quando o Tarcísio... se eu estiver meio alongando, pode cortar. Não, tá? pode continuar. Quando o Tarcísio de Freitas fala que ele vai rever a Constituição do Estado de aplicação dos 30% na educação para 25% e aplicar essa diferença na saúde, é porque ele já está vendo que a pirâmide etária já mudou, ele já tem dados de que está se dando muito bônus para a educação e que esse dinheiro não está tendo planejamento para o uso dele e que precisa ser planejado. E isso vai ser replicado para todos os estados da União. E daí o governo federal vai falar como que eu faço agora o meu trabalho para conseguir inverter.
E daí isso reflete diretamente aqui no município, em nós, né, em toda a cidade. Você falou muito da questão do turismo também. Eu só queria deixar o meu posicionamento. É uma crítica construtiva, mas é uma crítica que eu acho que a gente, como município de interesse turístico, não ter uma secretaria de turismo, para mim, não está fazendo a lição de casa bem feita. Eu acho que a gente precisaria ter uma secretaria, uma secretária ou um secretário de turismo, e não um adjunto, para a gente poder ter mais voz em outras instâncias, porque eu acho que se a gente ficar nessa daí de adjunto ainda, a gente não consegue ir para lugar nenhum e a gente não consegue nem ser referência no próprio Polo Quest. Pelo menos é um ponto de vista meu, Rafael. Mas é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos pegar esse auditório e daí, eu não sou dessa época, mas tinha foto, e pegar esse palco aqui e transformar na gurizada que tinha, né, aqui na PRF8, e encher isso aqui para a gente discutir o que a gente quer para a cidade. Nós não sabemos qual é o carisma do turismo de Botucatu. Nós não sabemos, não temos isso. É triste falar isso. Nós temos 54, 56 semanas no ano, e vocês sabiam que nós temos toda semana evento acadêmico no município de Botucatu? Tem um evento acadêmico por semana em Botucatu, que poderia se transformar num business, uma oportunidade de negócio, de pegar todo mundo e falar, olha, nós vamos fazer o giro religioso, nós vamos fazer o giro cultural, nós vamos fazer o giro ecológico, vamos fazer o giro náutico, nós vamos fazer o giro... Tem tantas oportunidades, mas sabe qual é o orçamento da Secretaria de Turismo hoje? 0,03% do orçamento do município. Olha só, com todo respeito à palavra, mediocridade é de médio para baixo. A mediocridade que é o recurso para o turismo, né? Numa cidade que é MIT querendo se transformar em instância, não dá. É fora da realidade. É a mesma coisa que falar que a gente vai colocar o motor de Ferrari no Fusquinha e fazer ele andar que nem Ferrari. Não vai andar. Só vou dar um exemplo para você. Já teve oportunidades, acho que o Renato estava nessa época aqui com a gente também, todos os dias, onde o posto de informação turística, que é ali junto ali ao lado do Corpo de Bombeiros, ali num espaço ali cedido pela Sabesp, ficava fechado quando tinha eventos como o Haka Race, tantos eventos aqui que aconteciam na cidade, e o posto estava fechado. Então, assim, fica difícil, ou quando de semana lá, não descredibilizando o trabalho de um auxiliar, tal, mas só fica o estagiário ali. Entendeu? Acho que falta um pouquinho mais de entendimento em saber que um posto de informações turísticas teria que ser um pouquinho mais do que isso, né? Bom, queria ressaltar aqui, só voltando um pouquinho, a gente falou do André Pérez, do PCdoB, e uma pergunta aqui do Luiz Martins, Rafael, fala o seguinte: o fato de André Pérez sair só, ser do PCdoB e ir para o MDB, não diminui o poder da esquerda nessa eleição, que poderia ter ele como uma liderança de esquerda? Aí a gente tem um fato que é o seguinte, né? Desde quando o André Pérez, que era do PCdoB, é uma liderança da esquerda? Eu nunca consegui ter a leitura dele como de esquerda, só que o PCdoB, que é o partido dele, é um partido dito de esquerda, né? Tem lógica essa pergunta, né? Teria, na minha concepção, assim, teria lógica se a administração Pardini fosse uma administração composta de elementos partidários. Ela não é uma gestão composta de elementos partidários. Ou seja, não adianta você estar filiado a um partido que você corre possibilidade ou tem chance de fazer parte do governo. Fora isso. Ponto. Então, o Pardini não olhou e falou: PCdoB, você tem tantas vagas, todo mundo que está coligado com a gente tem vagas. Não. É personificado. Ponto. O André Pérez, como liderança, eu acho que quando ele foi escolhido para ser o vice do Pardini, eu acho que ele poderia ter assumido um papel de liderança e ter feito o papel que eu acho que seria muito difícil fazer o papel do João Cury, mas fazer mais ou menos ser um homem do João Cury no município de Botucatu, para demarcar o território e falar: estou aqui, faço parte do grupo do João Cury, nós estamos aqui, essa obra aqui
é o grupo do João Cury que ajudou. Essa obra aqui é o grupo do João Cury que ajudou. E tentar paternalizar algumas obras que foram do João Cury e que foram paternalizadas pelo grupo do Pardini. E que daí causa estranheza, ou não, para a gente que está mais perto do poder não, mas quando o João vem e fala, olha, Pardini, se for por grupo, eu sou seu candidato, eu posso ser candidato, se for pelo grupo. Mas esse grupo existe? Para mim, na minha concepção, não existe. Não existe. Nós estamos numa celeuma gigante, né? O PCdoB, nós podemos contar no dedo. Né? Quando teve essa migração, né, de partido, eu olhei e falei, poxa, é uma coisa interessante para se pensar, porque no PCdoB você só tem ex-secretários. Você tem Osni, você tinha Osni, porque Osni foi para o PV, você tinha Osni, professor Pereira, a Ana da Assistência Social, Maria de la Coleta, você tinha N pessoas que faziam o Márcio Campos, todos os membros já tinham sido secretários de governo, ou seja, do governo. E daí você fala, isso não tem uma demonstração de força? E daí eu volto na primeira frase que você falou para mim, e que eu acho que é fundamental isso. Hoje, em Botucatu, não é mais a força do centro, é a força da periferia. Não adianta ser só formador de opinião e achar que você vai ter voto, porque não está mais assim a eleição. Hoje ela é muito mais setorial do que você ser temático. Ou seja, ter um tema, guardar para ti. O Caldas pode vir a postulante a vereador pelo PCdoB, ele foi um médico, vice-prefeito, tem a Unesp. Eu acho que a pequena demais e não consegue concorrer no nível que há necessidade de ser para ser feito eleito. Muito bem, são 8h50. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo, a gente já volta com a segunda parte do Conexão Alfa de hoje. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Vem aí o 30º Prêmio Os Melhores do Ano no Esporte em Botucatu, a maior premiação esportiva da cidade. Os destaques do esporte serão homenageados nessa promoção que é realizada há 3 décadas por Nivaldo Ceará Eventos Esportivos. Os melhores no atletismo, futebol, futsal, artes marciais, ginástica, handebol, voleibol, basquete, esporte pensante, natação e muito mais. Além de personalidades que incentivaram a prática esportiva em Botucatu na temporada 2023. 30º Prêmio Os Melhores do Ano no Esporte em Botucatu, em novembro, no Teatro Municipal. Realização Nivaldo Ceará Eventos Esportivos.
Muito bem, voltamos com o Conexão Alfa aqui pela Rede Alfa de Comunicação. Estamos aí ao vivo pela TV Alfa, canal 8 Net Claro Botucatu, também aí através das redes sociais como Facebook e também o YouTube. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito aí das pessoas que estão participando aqui com a gente. Tem a participação aqui da Marlene Coelho, ela falando aqui que a reforma política se faz necessária em prol da população tão carente em nossos dias, principalmente aí na saúde. Também a participação da Lilian Guimarães Martins aí na nossa live. Também aí através aí do nosso WhatsApp temos uma pergunta aí que eu queria aqui passar também. Mas antes acho que eu queria falar da questão do PCdoB. A gente falou do PCdoB e o Renato tem uma demanda a respeito disso, né? Não seria uma demanda, seria uma volta ao passado. Conversar aqui com o Rafael, que quando o Rafael falou sobre a questão do André Pérez ter ido para o PCdoB, nós não podemos esquecer da questão que ele foi para o PCdoB, no meu entender, Rafael, que eu acompanhei bem isso em 2016, que foi, na minha opinião, uma gratidão do João Cury com o PCdoB, porque foi o PCdoB o único partido que quis andar com o João Cury em 2008. Que o Caldas aceitou ser vice, como o João Prodé falava, o vice de um menino, vice de um rapaz que só tinha sobrenome, Cury, para ser candidato a prefeito de Botucatu. E o Caldas aceitou, e saíram abraçados. E nisso, deu no que deu, eles foram eleitos em 2008. Aí depois ficou em 2008. Aí depois, em 2012, foi eleito de novo, a mesma dobradinha. Então, quando você falou, fazer esse adendo aqui, quando você falou do secretariado do PCdoB, e eu entendo que lá, em 2016, o vice do Pardini foi alguém do PCdoB. Como que seria alguém do PCdoB? A pessoa seria o André Pérez, mas o André Pérez teria que ir para o PCdoB. Tanto que, assim que ele foi eleito, ele saiu do PCdoB. Isso é fato. Ele vai, acho que vamos começar então, voltar tudo só para a gente tentar reavivar a memória. E que é muito importante isso, até mesmo para a população, para assim encorajar todos aqueles que estão aqui no centro, na periferia. A gente pode falar, eu falo assim que a política a gente deveria fazer ela de forma de caracol. Então a gente conseguir imaginar assim na nossa cabeça que a gente vai sair dar uma volta de carro, a gente começa lá no Para Todos, passa pelo Bosque 2, passa pelo Maria Luísa, passa pelo Maria Santa Maria, passa pelo Cedro, passa pelo SESI, passa pelo Comerciários, daí sai do Comerciário, vai para o Jardim Brasil desce, sai, vai para o vai para o Jardim Paraíso sobe para o Ouro Verde, sai para o Montemor, e daí sai lá para o Rubião, de Rubião sai pelo Nova Botucatu, sai pela Riviera, vem pelo Marajoara, chega no centro. Então, todas as pessoas da cidade de Botucatu, do município de Botucatu, elas deveriam ter a audácia ou coragem de participar da política local, para tentar transformar a vida das pessoas ou da própria vida. Em 2008, a candidatura do João Cury, ela era uma candidatura que estava em terceiro lugar nas pesquisas. Primeiro estava Panhose, segundo estava Pinho, e terceiro estava João Cury. Isso, pelo menos, eu me lembro porque eu estava estudando muito a política local naquela época. E aconteceu um fato que me marcou muito naquela eleição. Em um determinado momento, começaram a dizer o seguinte, o João Cury não é para agora, o João Cury é para a próxima. E o Panhose começou a cair nas pesquisas, aconteceu um fato político, o Panhose começou a cair, e o João Cury trocou as plaquinhas nas casas das pessoas. E colocou a foto dele escrito assim, é para já. Tira-se a foto do Caldas, coloca só do menino, de 40 e poucos anos, 44, 45 anos, escrito é para já. E o João Cury se torna eleito. E é claro que o Caldas dá uma sustentação, porque ele tinha acabado de ser presidente da Câmara Municipal. E trouxe a Unesp junto.
Tanto é que no desenho organizacional da administração do João Cury I, criaram uma secretaria, Bruder, não sei se vocês se lembram, que se nós levássemos essa secretaria para o Lattes, para a CNPq, para a CAPES, para qualquer coisa, os caras referenciavam e falavam assim, vocês são demais. Criaram uma secretaria para o Ricardo Veiga, para todo o corpo docente, diretor e inteirinha, que era a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade de Botucatu. Só que a secretaria não andou. E quando criaram essa hiper mega secretaria, fizeram o seguinte, falaram assim, poxa, agora a gente tem que desformar essa estrutura e alocar as pessoas. E como o João tinha feito uma composição com quase 15, 16 partidos, tinha muita gente para alocar no governo. E não estou falando de pessoas que foram lá para sugar a máquina pública, de pessoas com competência para estar exercendo o papel de servidor público. Beleza, ele foi lá e ganhou a eleição, se reelegeu, e, pasmem, o mesmo momento que o Pardini está passando agora, o João Cury passou na eleição dele. A escolha do sucessor dele. E daí a gente sabe, ou em algum momento a gente pode contar essa história de como foi essa sucessão. Só que a sucessão foi uma sucessão do João, foi uma coisa tão gritante dentro do PSDB, que o prefeito ficou do PSDB e o vice seria da esquerda para tentar trazer a esquerda novamente. E para garantir a esquerda novamente. Porque nós não podemos esquecer que quando o Pardini ganha, o Caldas vira secretário de Cultura. O Caldas virou secretário de Cultura. O Pereira estava no gabinete. Estava lá na Secretaria de Turismo. O PCdoB estava no governo. Estava no governo quando o André Pérez ganhou. Depois que o Caldas saiu, o Pereira saiu e o PCdoB saiu do governo, daí o André Pérez pega e fala, agora eu saio do PCdoB e vou para o DEM. E foi para o DEM. Esse é o fato que aconteceu na história. E assim, se eu estiver equivocado, alguém possa me corrigir, mas pelo que eu me lembro, é isso que aconteceu. Tanto é que a cobrança que acontece do processo de cobrança do Caldas sobre 2 salários, do salário da prefeitura e do salário da Unesp, é na gestão do Pardini. Muito questionamento, porque como ele era secretário e estava exercendo a docência na Unesp. Então foi uma questão também posta. Então é importante a gente deslumbrar os fatos, porque na minha concepção, o PCdoB, na última eleição, não tem quadro, busca quadro, é muito difícil buscar quadro no cenário atual que nós estamos. Alguém falou sobre reforma política, numa pergunta, numa questão para nós. Eu acho que antes da gente fazer uma reforma política, nós sofremos, isso eu disse em 2015 numa entrevista que eu dei para a faculdade em Minas Gerais. Nós não sofremos uma crise política, nós sofremos uma crise institucional. As instituições estão numa crise entre a sua competência e as suas harmonias. E essa crise institucional é que criou uma crise política. Então, enquanto a gente não... Aqui em Botucatu, a gente não tem essa crise institucional, porque ela não está enraizada dentro do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Mas a gente pode perceber que teve um ato na Câmara esse ano, que os senhores colocaram aqui, que foi uma negativa, teve o prefeito Pardini, teve um projeto de lei negado, rejeitado pela Câmara. Fazia 24 anos que um prefeito não tinha um projeto rejeitado, e o Pardini teve um. Isso gerou um fato político, institucional, entre a instituição, entre o Legislativo e o Executivo. Só que eles tiveram que acalmar, organizar para conseguir ter. As emendas impositivas seria outro fato político que poderia causar problema. Também tiveram que ter. Comportamentos de alguns vereadores também podem causar algum comportamento, um descompasso no Executivo. E que eles estão tendo que ter muita maleabilidade para conseguir fazer a gestão. Então, essa é a minha leitura do PCdoB. O PCdoB foi muito fiel ao João Cury. Eu acho que essa gratidão, acho que você tem razão, Renato, quando você coloca. Foi por gratidão também. Eu vejo que a gratidão ela foi importante, mas, no meu ponto de vista, a parcela que eles poderiam dar de contribuição para a cidade, pelo menos no meu ponto de vista, foi desastrosa. Até mesmo por essa questão do escândalo do professor Caldas, na época, aí, que veio respingar
até mesmo na Prefeitura de Botucatu, e outras questões. Eu acho que a própria formação do André na base, que ele poderia ser uma pessoa escolhida até mesmo como sucessor do próprio Pardini, acabou não acontecendo, e eu não sei, até está tendo dificuldades até mesmo do professor Caldas, está recebendo uma moção na Câmara Municipal, a moção não passa, acho que já foi umas 3 ou... Acabei de receber aqui a sessão ordinária de hoje, nem cita essa questão. E eu já teve as aprovações, não citou. E eu já procurei, eu já fiz o contato aqui também com a Câmara Municipal, eles não responderam. E eu não sei, você que está mais perto, acho que foram 3 ou 4 vezes já que tentaram passar. Então, por que não... Então vamos lá, é só uma correção. Não é moção. Não, é título de cidadão botucatuense. Título de cidadão botucatuense. É título de cidadão botucatuense. E pelo que eu sei, tem 5 vereadores contra, e acho que a maioria absoluta precisa de 8 para conseguir. Então, é uma situação que, no meu ver, não foi articulado pelo vereador autor para dar isso daí com os outros vereadores. E eu acho que vai ter muita dificuldade. Foi posto em votação, foi retirado pelo vereador autor, foi posto em votação, foi retirado por outro vereador, pedido de dilatação de 5 sessões, que iria para votação hoje. E que, eu não sei, não estou acompanhando lá porque eu estou aqui com vocês, mas talvez a gente tenha a resposta hoje de como que vai ficar essa questão. E que é uma pessoa que foi vice-prefeito, foi secretário, é do PCdoB. Era para passar de primeira. Né? Então, não então dá para entender, né? Pessoal, deixa para lá. Curioso, né? Pula essa parte. Curioso. Já teve gente do PCdoB que já até chamou a Alfa de terrorista, né? Então fica difícil, né? Então não tem como, né? Bom, pergunta aqui do Elias Silveira. Ele estava falando aqui a respeito das subprefeituras, que, no ponto dele aqui, ficaram abandonadas nos últimos mandatos. Rafael, você acha que essas subprefeituras que temos aqui em Botucatu, que se não me engano são 3, né, seriam estratégicas para as eleições de 2024? E como elas poderiam, inclusive, auxiliar na próxima administração? Eu confesso que, de pronto, assim, acho que eu conheço um subprefeito só, não sei nem como que está essa situação. Eu vou dar um pitaco aí um pouquinho mais ardido aí nesse sentido, porque a gente tem que entender o seguinte: que tipo de gestão que você tem? É uma gestão centralizada ou descentralizada? Se você tem uma gestão centralizada em um ordenador de despesa, que é o prefeito, você tem um tipo de gestão, então você não consegue fazer com que as subprefeituras funcionem. A subprefeitura, ela faz o papel do prefeito naquela região. Perfeito? Então, essa é a questão. Se o prefeito descentraliza, ele não fica com tudo na mão dele, ele descentraliza o poder, funciona-se esse equipamento público que é a prefeitura, subprefeitura. Para a subprefeitura funcionar, nós precisamos ter uma outra camada. Então, pensando numa pirâmide, no topo está a prefeitura, depois a subprefeitura, depois a associação de moradores, depois os grêmios estudantis, depois a comunidade organizada, depois o grupo de igrejas, tudo isso, a sociedade normal. Para que essa descentralização política aconteça, o gestor tem que aceitar a descentralização da política. Por esse motivo que eu acho infrutífera as 3 subprefeituras na gestão do Pardini. Quem é cientista político e lê o Mário Eduardo Afonseca, o Pardini Afonseca, como prefeito, ele é centralizador, ele centraliza. Ele não descentraliza, ele toma a decisão. Ele não pega o secretário. Qual é o secretário em evidência hoje? Em evidência, que você fala assim, poxa, a gente consegue falar, né? Se a gente conseguir fazer aqui rememorando sobre os prefeitos que descentralizaram mesmo, e assim, até uma crítica, o Ielo, né? Quando o Ielo saiu, o Ielo escolheu errado na minha leitura. Porque se o Ielo escolhe Selma e Rubinho, Selma do AP e Rubinho, o João Cury não ganhava eleição nunca. Ninguém ganhava eleição daqueles 2, porque eram os 2 secretários que estavam na ponta, o Rubinho fazendo obra para tudo quanto é lugar, a Selma abrindo o orçamento participativo em todo lugar. Então, a descentralização do poder, você foge de você, tira de você a oportunidade de controlar todas as ações. E daí é perfil de pessoa.
Não é que A seja melhor do que B. É perfil. Eu sou uma pessoa que me construí dentro dos conselhos de políticas públicas. Eu trabalhei em todos os conselhos. Faltava o Conselho de Saúde, que agora estou no Conselho de Saúde. Entrei no Conselho de Saúde agora para entender. Eu trabalhei em todos os conselhos para entender como funcionam todas as políticas públicas. Se eu fosse ordenador de despesa, fosse o prefeito municipal, essa estrutura de subprefeitura, de associação de moradores, de núcleos de bairro, núcleos. Nós tínhamos que ter, no mínimo, na minha concepção, se nós fizermos 8 escolas de tempo integral, uma em cada região da cidade, nós tínhamos que pegar, por exemplo, a Embraer e falar assim, coloca a sua metodologia em cada setor da cidade, para a população. Não é para ter provinha para entrar. Todos. Para todos. É isso. É isso, para todo mundo ter acesso a essa escola. É isso. Então, assim, quando você descentraliza e passa a política pública para outros, você não é o tomador de decisão sozinho. Porque tem duas peixes, né? Eu faço uma pergunta agora aqui, e com todo respeito, gosto muito do Mário Pardini, como gestor, como administrador, né? Já sei que vai vir uma pergunta, como administrador, mas a minha pergunta é, quem vai administrar o WhatsApp do Pardini dia 1º de janeiro de 25? Quem vai administrar o WhatsApp do Pardini dia 1º de janeiro de 25? Ficou no ar a pergunta. Fala aí, Fernando. Não, é que essa me pegou de surpresa, confesso para você. É verdade, e tem razão. Porque tem as demandas. E aí? E as demandas não chegam no secretariado. As demandas, o Pardini coloca o WhatsApp dele nas rádios e todo mundo manda o WhatsApp dele. Daí ele não transfere para o secretariado, ele transfere algumas coisas para o secretariado, outras coisas ele fala, secretariado resolve. O secretariado resolveu, volta para ele e devolve para a população. E daí isso, com todo respeito, muito respeito, eu que tenho 2 filhas, uma esposa, que ama administração pública, que podia estar agora vendo meu futebol, que eu adoro futebol, podia estar lá na minha casa com minhas filhas, estou aqui falando de política, porque eu também amo política. Se você tiver